boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Tristeza no Carnaval do Rio de Janeiro. Morre a menina de 11 anos que foi atingida por um carro alegórico no primeiro dia do desfile da série Ouro. Assinada a medida que põe fim ao estado de emergência para a Covid-19 no Brasil. Ela passa a valer 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Hoje tem a última reportagem da série sobre a síndrome de Burnout. E você vai saber qual foi o impacto dessa doença entre os trabalhadores durante a pandemia. E a homenagem à Pixinguinha no Dia do Choro. A riqueza da música que transformou o maestro num dos grandes nomes da MPB. A gente continua mostrando os destaques de hoje do Repórter Brasil, agora ao vivo, com nossos repórteres que estão aqui em Brasília, São Paulo e também no Rio de Janeiro. E nós começamos pelo Rio de Janeiro. Maurício de Almeida tem informações pra gente. Infelizmente, né, Maurício? A menina de 11 anos que nós mostramos foi esmagada por um carro alegórico e acabou morrendo. É realmente uma notícia muito triste. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi atropelada por esse carro alegórico na saída aqui do Sambódromo e acabou morrendo no início da tarde de hoje. Daqui a pouco eu volto com as informações completas dessa notícia. Obrigada, Maurício. Aqui em Brasília, a Selma Dias tem informações sobre as atividades do Congresso Nacional. Na semana que vem tem pauta importante agendada, Selma? Catiúcia, na Câmara nós teremos votações relacionadas ao Auxílio Brasil e ao combate à violência contra mulheres. Já no Senado, o tema será a educação com o ProUni. Já em São Paulo, o assunto é carnaval. Hoje é o segundo dia de desfile, né, Vanessa? Isso mesmo, Juliane. É o primeiro dia do desfile das escolas do Grupo Especial. A gente esteve aqui a tarde toda e acompanhou a expectativa e a preparação para que tudo dê certo lá na avenida. Já já você volta. E morreu hoje a menina de 11 anos que foi imprensada por um carro alegórico perto do Sambódromo, no Rio de Janeiro, já na primeira noite de desfiles das escolas de samba. Vamos falar então com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Ele traz os detalhes sobre esse caso triste, né, Maurício? Boa noite. Boa noite, Catiúcia, Juliano, realmente muito triste essa notícia, numa festa que deveria ser de alegria. Infelizmente, a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, acabou morrendo no início da tarde de hoje. Ela foi atropelada na última quarta-feira por um carro da escola de samba em cima da hora. O acidente aconteceu já do lado de fora do Sambódromo, na dispersão da escola, quando esse carro era levado de volta para o barracão. A menina foi atropelada e acabou sendo imprensada contra um poste. Ela foi levada para o Hospital Municipal Souza Guiar, que fica bem pertinho aqui do Sambódromo do Rio de Janeiro, passou por uma cirurgia que durou 8 horas, teve uma perna amputada, mas acabou não resistindo. No início da tarde de hoje, a Prefeitura do Rio confirmou a morte de Raquel. A mãe, como não poderia deixar de ser, ficou muito abalada e desmaiou logo depois que recebeu essa notícia. A polícia está investigando o caso, já apreendeu esse carro alegórico que vai ser periciado e está analisando as imagens das câmeras de segurança da rua que fica atrás do Sambódromo para tentar descobrir o que aconteceu. A Liga das Escolas de Samba, que organiza esse desfile da Série Ouro, diz que está acompanhando as investigações e prestando todas as informações para a polícia. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, lamentou esta morte e o Ministério Público conseguiu que a Justiça determinasse que, a partir de agora, todos os carros alegóricos que deixarem a Marquês de Sapucaí terão que ser escoltados de volta para os barracões. Essa escolta só vai terminar quando os carros estiverem guardados em segurança, uma tentativa de evitar outros acidentes. Juliana, Catiúcia. Obrigada, Maurício. Boa parte dos assuntos que vinham sendo pautados desde segunda-feira no Congresso Nacional acabaram ficando para a semana que vem. Pois é, quem dá os detalhes da agenda do parlamento para a gente é a Selma Dias. Selma, olá, conta para a gente o que é que vem por aí.
Oi, pessoal, boa noite a vocês, a todos. Pois é, para a semana que vem, a expectativa é que os deputados votem a medida provisória que garante um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil para 2023, fazendo com que o pagamento chegue ali a R$ 400 por família. Hoje esse valor está na casa de R$ 224, já foi complementado para este ano, mas precisa dessa autorização para garantir os R$ 400 para 2023. E tem também a medida provisória que reformula ali a legislação sobre a aviação civil e o projeto de lei que amplia a proteção de mulheres contra violência doméstica e familiar. No Senado, a gente tem ali uma pauta trancada por um projeto que está relacionado ao ProUni. O texto, ele autoriza estudantes, que cursaram o ensino médio em escolas particulares e sem bolsa de estudos a acessarem o programa Universidade para Todos. E, por fim, na quarta-feira, nós teremos uma sessão do Congresso para a promulgação de uma emenda constitucional que trata dos gastos com educação durante a pandemia e isenta de sanções os gestores estaduais e municipais que descumpriram as normas de aplicação desses recursos educacionais nos anos de 2020 e 2021. Volto com vocês. Muito obrigado, Selma. E em São Paulo, daqui a pouco, as escolas de samba da elite do carnaval saem à avenida. A repórter Vanessa Casalino está ao vivo e traz para a gente as informações. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Catiúcia, Juliano, boa noite a vocês, boa noite a todos. Exatamente isso hoje. Escolas de samba do Grupo Especial são 7, entram na avenida às 10h30 da noite. Quem abre o desfile, acadêmicos do Tucuruvi, o Samba Enredo propõe uma reflexão sobre o carnaval, como era, como é e como vai ser. Quem encerra o desfile hoje é Dragões da Real, vai entrar na avenida ali por volta de 5 horas da madrugada com uma homenagem ao sambista Adoniran Barbosa. Quem quiser vir para cá ainda tem ingresso disponível, é só entrar no site da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, comprar e vir para cá assistir ao desfile. Falei que começa às 10h30 da noite o espetáculo, o desfile, mas os portões aqui estão abertos ao público desde 6 horas da tarde. A gente esteve aqui, acompanhou essa tarde de preparativos, muito trabalho. As escolas se adaptaram, então tem menos carros alegóricos, menos pessoas desfilando, tudo isso por causa da pandemia. E o que a gente viu foi, como eu disse, muito trabalho, muita expectativa e também muita emoção para entrar agora na avenida depois de quase 2 anos sem carnaval. Acompanhe na reportagem. É assim que o destaque Netuno da Mancha Verde chega para o desfile. A fantasia é levada em partes até o carro alegórico. Ele vai sambar lá de cima, 11 metros de altura. O desfile é só 1 hora, eu estou aqui exatamente às 4 da tarde só para montar o costeiro e depois volto para vestir a roupa do corpo e subir no carro. A tarde antes do desfile é de muito trabalho. O pessoal da Vila Maria que o diga. Kátia tem quase 30 anos na escola e faz de tudo por aqui. Eu já desfilei em todos os lugares que você imaginar. Tive aula, fui composição em cima de carro, já trabalhei na parte da secretaria, já fui assistente de carnavalesco. A rainha da bateria está triplamente emocionada. Os 2 filhos vão estrear no sambódromo ao lado dela. E agora, depois de 2 anos, colocar tudo isso na avenida. É como se fosse, eu estou gerando um bebê e ele vai nascer hoje à noite. Depois de uma longa espera, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial voltam a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Vamos direto para a concentração do Sambódromo, onde está a Flávia Grossi. Flávia, conta pra gente quantas escolas devem passar por aí. Ela já veio caracterizada para o carnaval, você percebeu? Vendo, a maquiagem está diferente hoje, hein? Boa noite, Catiúcia, Juliano e a todos que nos acompanham. Olha, 6 escolas do Grupo Especial vão cruzar hoje a Marquês de Sapucaí. Os desfiles começam daqui a pouquinho, às 10 horas da noite. A gente está aqui na concentração e olha, já tem carro alegórico aqui esperando a hora de começar o desfile. Aqui ao meu lado, a gente tem um dos carros alegóricos da Imperatriz Leopoldinense, a primeira escola a desfilar, que está fazendo uma homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues, que conquistou o primeiro título da agremiação
premiação na Sapucaí em 1980. A Imperatriz Leopoldinense, que ganhou a Série Ouro no último carnaval, em 2020, que retorna este ano para o grupo especial aqui na Sapucaí. Em seguida, é a vez da Mangueira. Eu até vim aqui, ó, de verde e rosa para homenagear a Mangueira, que este ano faz um tributo a 3 baluartes, Cartola, Jamelão e ao mestre Sala Delegado. À noite tem ainda o Salgueiro, falando dos horrores da escravidão, a São Clemente, homenageando o humorista Paulo Gustavo, que morreu no ano passado vítima de Covid, a Viradouro, tentando o bicampeonato, falando aí da alegria desse retorno ao carnaval, e para fechar a noite, a Beija-Flor, que lembra a importância da ancestralidade africana. Hoje, gente, hoje é briga de gente grande. Ontem, 8 escolas fecharam os desfiles da Série Ouro e a gente preparou uma reportagem com os melhores momentos do desfile. Vamos acompanhar. A primeira escola a atravessar a Avenida do Samba foi a Lins Imperial, com um enredo em homenagem ao sambista e humorista Mussum, que foi integrante dos Trapalhões. O desfile também mostrou a trajetória dele com o grupo Originais do Samba, que marcou época. Vários destaques representavam o artista. A Inocentes de Belford Roxo veio com o enredo A Noite dos Tambores Silenciosos do Recife, evento que acontece na segunda de carnaval na cidade pernambucana e celebra a ancestralidade negra e o sincretismo religioso. Ao som de maracatus e de atabaques, a festa tem louvação aos orixás. Com uma releitura do Carnaval de 1995, ano do centenário do Flamengo, a Estácio de Sá coloriu a Sapucaí de vermelho e preto. E não faltaram referências ao mundo do futebol. Também estavam presentes antigos jogadores do clube, um dos mais populares do Brasil. Acadêmicos de Santa Cruz contou a história do ator e diretor Milton Gonçalves, traçando um paralelo entre a vida do artista e os orixás. Com mais um tema que tratou da cultura negra e africana, a Unidos de Padre Miguel trouxe um enredo Iroko, sobre o orixá que governa o tempo, o conhecimento e a ancestralidade, e é representado pela árvore conhecida como gameleira. Em mais uma homenagem da noite às raízes africanas, a Acadêmicos de Vigário Geral apresentou o enredo Pequena África, da escravidão ao pertencimento, com a história da região portuária do Rio, por onde chegavam os negros escravizados no país. Com o enredo Samba de Quilombo, a resistência pela raiz, a Império da Tijuca contou a trajetória do bloco Quilombo dos Palmares, criado na década de 70 para valorizar a origem negra do carnaval. Por trás dessa iniciativa estavam grandes sambistas como Candeia, Dona Ivone Lara e Paulinho da Viola. Quem encerrou a noite foi a Império Serrano, que levou para o sambódromo a história do capoeirista baiano Besouro Mangangá. Líder do povo negro, no período pós-abolição, ele foi apresentado como herói da resistência e, ao mesmo tempo, lenda protegida pelos orixás. Foi assinada hoje a medida que estabelece o fim do período de emergência sanitária por causa da Covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que garantiu os repasses de recursos a estados e municípios não serão alterados. O estado de emergência de saúde pública de importância nacional entrou em vigor no Brasil em fevereiro de 2020.
poucos dias depois da OMS declarar o início da pandemia de Covid-19, com o avanço da vacinação que já imunizou totalmente mais de 81% dos brasileiros, o cenário epidemiológico e a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, o governo federal decidiu colocar fim no estado de emergência para a doença. A medida entra em vigor em 30 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. As pessoas devem continuar procurando a vacinação, completando o esquema vacinal. É de suma importância. E se alguém tiver sintomas gripais, como coriza, tosse, nariz entupido, dor de garganta ou febre, devem procurar um médico e evitar participar de eventos onde haja aglomeração. A situação de emergência facilitou as ações de enfrentamento à pandemia, permitindo, por exemplo, que a União, estados e municípios pudessem contratar profissionais de saúde, comprar medicamentos e insumos sem licitação pública. O Ministério da Saúde garantiu que nenhuma política de saúde será interrompida e que os estados e municípios serão orientados para a continuidade das ações de combate e prevenção da Covid-19. Por isso, o repasse dos recursos está mantido. Mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid, e nem nós acabamos com o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva. E a gente mostra agora um panorama da Covid pelo país com detalhes da média móvel, que é a soma dos dados dos últimos 7 dias dividida por 7. Assim dá para a gente entender melhor se os números estão subindo, se estão caindo ou se estão estáveis. Nós temos os números de sexta-feira da semana passada para hoje. A média móvel, como você pode ver aqui na tela, está em 13.056, 13.056, uma baixa em relação aos outros dias. Você vê, chegou na semana passada, no dia 15, estava em 17.620. Em contrapartida, o número de pessoas que tiveram a doença e se recuperaram já está em quase 30 milhões, aqui na tela para você. A média móvel de mortes está em baixa também. Há uma semana está em 112, melhor, estava em 112. E olha que número legal, chegamos, graças a Deus, a 83, vem caindo, infelizmente uma morte que seja, já é muita coisa, mas pelo menos 93, perdão. Mas pelo menos vem caindo, infelizmente já perdemos mais de 662.553 brasileiros para a Covid. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país, ainda segundo o Ministério da Saúde, mais de 174 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, mais de 153 milhões a segunda dose e mais de 73 milhões tomaram pelo menos uma dose de reforço. A gente segue falando da pandemia, agora na China. Por lá, o governo começa a flexibilizar as medidas de isolamento pela Covid-19. Vamos ver. Em Xangai, o governo anunciou a chamada flexibilização relativa. Mais de 12 milhões de pessoas já podem circular pelos seus bairros. Ainda assim, é possível ver, em meio à fiscalização rigorosa, lojas, restaurantes fechados e ruas desertas. A abertura parcial também acontece nas indústrias. 70% das mais de 600 companhias de Xangai retomaram a produção. São fábricas de automóveis, de autopeças, acessórios e empresas químicas. O vice-prefeito disse que o município lançou um conjunto de 21 medidas de prevenção à Covid-19 que devem ser aplicadas pelas empresas. Pontos de testagem dos empregados foram instalados em locais estratégicos. A cidade registrou mais de 17.500 novos casos diários. Em Hong Kong, o governo flexibiliza um pouco mais as atividades. O número de infecções diárias por Covid-19 está abaixo de 1.000 nos últimos 6 dias. Academias, salões de beleza, parques temáticos e museus foram reabertos após 4 meses. Restaurantes que agora poderão funcionar até às 10 da noite já estão com reservas esgotadas para as próximas semanas. Piscinas, praias e boates continuam fechadas.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tem uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na próxima terça-feira. O encontro vai ser em Moscou. Guterres quer conversar sobre o que pode ser feito para se chegar a um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Uma visita a Kiev também está em negociação. Isso é assunto para o nosso comentarista de Economia e Política, Ricardo Caldas. Boa noite, professor, bem-vindo. Então, a gente vê um aceno diplomático da ONU para a Rússia. Será que daí vai sair alguma coisa concreta e positiva? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o primeiro sinal positivo veio do Putin, porque ele fez uma proposta de paz para a Ucrânia. A Ucrânia está aberta a ouvir os detalhes da proposta, mas a gente não pode esquecer que na semana passada ele mesmo disse que a Ucrânia tinha voltado atrás em alguns aspectos das negociações, ou seja, o que ela já vinha acordado, o que ela havia já acordado na Turquia durante as negociações em Istambul, ela teria voltado atrás, o que não é um bom sinal nas negociações. Mas, de qualquer forma, o que importa para nós é que a Rússia fez uma proposta de paz, que nós não conhecemos os detalhes ainda, e isso há alguns dias atrás, e aí logo depois o secretário-geral da ONU aproveitou então esse gancho para dizer que ele está disposto a ir pessoalmente e se encontrar separadamente com o presidente Putin e depois com o presidente Zelensky da Ucrânia e ver qual é o ponto mínimo para se chegar a um acordo de paz. O que nós já sabemos, Catiúcia, e podemos mostrar isso no mapa, né? Eu até quero dizer para o senhor, porque assim, a gente vai amanhã, domingo, completar 2 meses de guerra, isso. E a gente está em meio a esse acordo de paz que o senhor coloca, a proposta do Putin, aumentando o bombardeio, especialmente aqui nessa região onde está Mariupol. Como é que o senhor avalia esses 2 meses? O que tem para dizer para a gente? Então, é exatamente esse ponto que eu queria mencionar sobre a questão das negociações. Então, dificilmente essa área que já foi, digamos, entre aspas, conquistada, né, foi invadida pela Rússia. Luhansk, Donetsk, ali em Donbass. Isso, essa área mais ou menos assim, digamos, a leste, né, ou sudoeste da Ucrânia, e agora, infelizmente também, Mariupol, né, que a Rússia está prestes a assumir o controle, dificilmente a Rússia vai abrir mão dessas conquistas, para não mencionar a Crimeia, que já foi lá atrás, em 2014. Então, onde é que eu quero chegar? Se a Ucrânia aceitar que essas cidades, que algumas perder essas áreas, se proclamaram como independentes, seria um novo Estado, ou ligado à Rússia, ou mesmo uma área especial na própria Ucrânia, se ela aceitar esse ponto, que seria na prática uma perda territorial, as negociações de paz têm chance de avançar. Senão, a gente realmente vai voltar a estaca zero. A gente volta semana que vem a conversar sobre isso. Obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Porto Seguro, na Bahia, da cerimônia em homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil e, durante o discurso, se referiu à importância da união dos povos. Não há diferença nenhuma de minha para qualquer um de vocês. Temos realmente o mesmo objetivo, o mesmo sangue, a mesma raça, a mesma nacionalidade. E nós, cada vez mais, queremos unir os nossos povos. Jamais pregaremos a divisão entre nós, entre cor de pele, entre opções, entre regiões, entre o que quer que seja. O que faz um povo forte é a sua união. Na última reportagem sobre o burnout, você vai ver como a pandemia aumentou o número de pessoas no limite do estresse. E vai conferir um estudo feito no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, com o intuito de diminuir o esgotamento profissional causado por essa síndrome. Durante a pandemia, as denúncias trabalhistas recebidas pelo Ministério Público do Trabalho se concentraram principalmente em 3 setores profissionais. Um deles foi o setor de saúde, outro setor bastante crítico foi o setor de telemarketing, o setor da educação também, porque boa parte dos professores passaram a desenvolver sua atividade no trabalho remoto e muitos deles não tinham equipamento adequado, não tinham a capacitação necessária. Entre os profissionais de saúde, um levantamento mostra que o burnout atinge 83% dos médicos que estão na linha de frente. E mesmo entre os que não atuam no combate à Covid-19, os sintomas aparecem em 71% deles.
Nós chamamos, em geral, as empresas para que elas adotem as medidas adequadas de regularização da sua conduta. As empresas que não querem regularizar essa conduta, elas podem vir a sofrer o ajuizamento de uma ação civil pública com o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. Edivar Júnior, de 35 anos, concluiu 3 graduações: Educação Física, Fisioterapia e, por último, Medicina. Enquanto frequentava a universidade para ser médico, também trabalhava como fisioterapeuta. Eram, no mínimo, 100 horas de trabalho e estudo de domingo a domingo. Ao longo do curso, eu tinha que trabalhar no período noturno, né? Eu acabei que eu me separei durante essa briga toda, né? De conseguir terminar um curso de medicina, você se afasta da família. O nível de estresse só ia aumentando, até que ele presenciou uma situação no trabalho que o levou a uma crise mais grave. Eu acabei dando uma surtada, tendo que parar no psiquiatra, tomar algumas medicações para acalmar. Lembro que eu sentava, chorava, qualquer canto que eu ficava, eu chorava muito. Edivar iniciou os tratamentos psiquiátrico e psicológico, se formou em medicina, parou de trabalhar como fisioterapeuta e hoje cumpre entre 84 e 96 horas semanais como médico em Brasília. Uma carga ainda muito alta, mas menor que a de antes. Atualmente, medicamentos para depressão e ansiedade também são usados para tratar o burnout. Por isso, pesquisadores buscam um remédio específico para os casos de esgotamento profissional. O doutorando José Diogo, da USP, avalia o efeito do canabidiol, composto derivado da maconha, em trabalhadores da linha de frente contra a Covid-19. 120 profissionais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto participaram do estudo. Metade deles recebeu, durante 4 semanas, 300 miligramas de canabidiol por dia. A outra metade seguiu o tratamento padrão, que incluía acompanhamento de saúde mental e vídeos motivacionais. O canabidiol ele mostrou um desfecho aí, digamos, de diminuição de sintomas de ansiedade, depressão e exaustão emocional relacionados ao trabalho. Mas nós ainda precisamos de estudos maiores, né, controlados por placebo, para que aí sim a gente consiga um nível de evidência científica maior para a gente afirmar que o canabidiol pode ser usado para essa finalidade. O médico residente Luiz Felipe foi um dos voluntários que fez o tratamento com canabidiol. Eu me sentia pelo menos mais leve, um pouco mais até mais lúcido, centrado nas decisões que eu tinha que tomar. Não deixava de ser fisicamente cansativo, mas mentalmente foi mais leve. Eu realmente senti que, nesse sentido, eu tive um benefício enquanto usando a medicação. Eu falo que a medicina faz parte da vida do médico, ela não é a vida do médico. Eu não tenho que ser uma pessoa que passa 24 horas dentro do hospital cuidando de vidas, né? Até porque isso faz parte. Amo o que eu faço, mas eu não posso me matar por isso, porque senão eu não consigo ajudar a não deixar os outros morrerem, né? Hora da previsão do tempo. Lara já está aqui para contar os destaques de amanhã. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Catiúcia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Sábado de chuva intensa em grande parte do norte e nordeste, com destaque para a faixa aqui laranja no nosso mapa, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. Nessa área tem chuva volumosa e rajadas de vento. Previsão de temporais também no sul. E a frente fria que atua na região já avança para São Paulo e também para Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, além de chuva e ventania, pode cair granizo. Já no centro do país, o cenário é outro. A falta de chuva tem deixado aí a umidade do ar bem abaixo do ideal, está ficando em 30%, quando o ideal é 60%. Isso acontece em grande parte, então, de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, se você está em uma dessas regiões, as recomendações são que você beba bastante água, evite desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. E olha só como ficam as temperaturas amanhã nessas regiões.
ficam bem altas, acima dos 30 graus. Nós temos uma arte que mostra aí as temperaturas elevadas por lá. Minas Gerais passando dos 35 graus. Uberlândia, por exemplo, 34. Barra do Garças, em Mato Grosso, também 34 graus. E 37 a máxima em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E olha, já que o assunto é calor, nós vamos ao vivo até Cuiabá, capital que registrou hoje 36,2 graus Celsius. Amanhã tem possibilidade de chuva, mas só em áreas isoladas, o que não deve amenizar muito o calor, que deve chegar aos 34 graus. E olha, para quem está em uma área como Cuiabá, de céu claro sem nuvens, eu encerro com uma curiosidade. Hoje tem chuva de meteoros e poderá ser vista aqui no Brasil. O auge do show aí vai ser no início dessa madrugada. Agora, para conseguir ver um desses astros, né, é preciso você estar num lugar com pouca luminosidade e olhar na direção norte. É isso, Catiúcia. Obrigada pela dica. Vou tentar. Boa noite. Boa noite. E daqui a pouco você vai ver. A lei que criou a língua brasileira de sinais completa 20 anos. A lei que estabeleceu a língua brasileira de sinais como idioma oficial do Brasil completa 20 anos neste domingo. A medida trouxe diversos avanços para a comunidade surda. Um deles é a integração dos alunos nas escolas regulares. Luz vermelha acesa, sinal de que chegou a hora do intervalo nesta escola municipal na Zona Norte de São Paulo. A inclusão está em toda parte. Entre os mais de 500 alunos, 22 não escutam, sejam deficientes auditivos, que têm parte da audição, ou surdos com perda profunda. É importante ter essa comunicação mais vasta, né? É importante para a gente aprender com a convivência como que é a vida do próximo. Na sala de aula, todos juntos e misturados, contam com intérprete de Libras, uma baita ajuda ao Peterson. Ele acredita que essa inclusão ela promove um desenvolvimento maior, tanto no aprendizado como nessa troca. A Taia percebe o esforço, mas conta que ainda enfrenta dificuldade no aprendizado. Muitas palavras eu não conheço, aí eu vejo e eu acho isso pesado. O conteúdo fica pesado. Eu quero aprender, eu quero estudar.
Marina atua há 20 anos como intérprete, praticamente na mesma época em que a língua brasileira de sinais virou lei. Eu comecei a ter interesse em aprender Libras na igreja, porque tinha surdos e não tinha acessibilidade, não tinha intérprete de Libras. Aí depois me profissionalizei e hoje trabalho com isso. Em 2002, a lei reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas, que somam mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE. A gente teve um pequeno probleminha, infelizmente, né? Vamos seguir por aqui. Amanhã é o dia do choro. Desde o ano 2000, esse estilo musical genuinamente brasileiro passou a ser celebrado em todo ano, no dia 23 de abril. Pois é, e a escolha dessa data tem a ver justamente com o aniversário do mestre Pixinguinha, um dos precursores do choro. Veja na reportagem especial de Maurício de Almeida. Ritmo genuinamente brasileiro, que surgiu no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Ao som da flauta, do violão e do cavaquinho, nasceu o chorinho. Ao longo dos anos, outros instrumentos de corda, de sopro e de percussão foram incorporados ao primeiro gênero musical do país, que se inspirou na valsa europeia misturada com ritmos africanos. O nome veio de comentários que diziam que o ritmo era uma música que fazia chorar, uma melancolia que pode estar relacionada com as notas graves dos violões, que são muito exploradas no gênero. 23 de abril foi escolhido como o Dia Nacional do Choro porque seria a data de nascimento de Pixinguinha. Mas um estudo recente mostrou que ele, na verdade, nasceu no dia 4 de maio. Mas, mesmo assim, a data comemorativa foi mantida. Pixinguinha foi um dos maiores expoentes do chorinho e deixou diversos clássicos. O mais famoso deles é Carinhoso, que para muitos é considerado como uma espécie de hino informal da cultura brasileira. Meu coração, não sei porquê. A cena musical daquela época foi considerado muito moderno, então ele guardou, passaram-se anos, e aí depois veio o Carinhoso, acho que as pessoas estavam mais preparadas, e aí quando veio a letra do Braguinha, deu aquele pam-pam-pam, a letra, se existe perfeição, né? O Braguinha chegou ali muito próximo desse casamento, desse hino não oficial brasileiro que é o Carinhoso. Marcelo é neto de Pixinguinha. Ele não conviveu muito tempo com o avô. Nas poucas lembranças que tem da infância estão os encontros musicais, que faziam parte da rotina da casa de Pixinguinha. Aquelas festas de 3 dias, aqueles encontros musicais extraordinários, né? Um Baden no violão, o João da Baiana na percussão, e dali vai, né? Quase 50 anos depois da morte de Pixinguinha, alguns trabalhos inéditos do compositor ainda estão sendo descobertos pelo público. 50 músicas que nunca tinham sido gravadas, agora fazem parte do show Pixinguinha como nunca. Uma parte desse repertório inédito era do baú, lá que o Pixinguinha ia botando. Ele fazia música todo dia, botava lá no baú e tal. E outra parte foram músicas que ele fez pela casa dos amigos, né? Dedicada a um, dedicada a outro, e que ele ia deixando com os amigos assim a partitura original. Só que um copiava, passava para o outro e tal. E com isso acabou também surgindo, fora do acervo, outras peças inéditas. O chorinho continua despertando paixões. Afinal, as criações de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré permanecem atuais e influenciando artistas. Gente, infelizmente a gente teve um problema técnico com a reportagem que fala dos 20 anos da língua brasileira de sinais. Pedimos desculpas, mas já convidamos você para ver a reportagem completa amanhã no Repórter Brasil, 7 da noite também. Espero vocês.
Pois é, e por falar em Libras, estiveram com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Leide Mendes e Brenda Rodrigues. O Repórter Brasil fica por aqui. Se quiser rever as reportagens que foram ao ar, basta acessar o site aqui, tvbrasil.epc.com.br ou também as nossas redes sociais. Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações e deixe seu comentário, sua sugestão. Uma ótima noite para vocês e até amanhã. Amanhã você fica agora com imagens de Campo Grande. Na sequência tem estádio, não saia daí. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.